Ouça agora o podcast do pastor Robert Miller, uma mensagem para edificar a sua vida. Bom, nós vamos falar aqui, a autoestima é um conceito fundamental para a compreensão de nós mesmos e da maneira como interagimos com o mundo. O valor e a dignidade da pessoa humana, nós damos nome a isso de autoestima. Se eu fosse perguntar aqui, que nota você dá para você hoje? Automaticamente você vai analisar talvez sua performance, você vai comparar com o seu passado, sua vida passada e sua vida hoje, você vai comparar com a vida dos outros, e aí você vai chegar a uma conclusão e dar uma nota para você. E talvez essa nota não seja a nota real, que diante daquilo que Deus fez por nós, seja essa nota verdadeira. Isso representa, então, uma avaliação subjetiva do que nós fazemos sobre nós mesmos. Então isso abrange que áreas quando nós vamos falar de autoestima? Abrange as nossas crenças, abrange as nossas emoções e abrange os nossos comportamentos. A compreensão do que faço com o meu corpo, né? Meu corpo, minhas regras, é o que dizem hoje. Com minhas emoções, com meus comportamentos. Muitas pessoas pensam que não tem nada a ver com minha fé. E muito menos com a autoestima. Mas isso é negar a nossa identificação na criação. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, ele diz o quê? Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Esse homem dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. Então vamos lá, Deus, a Bíblia diz que Deus não tem corpo físico, que Deus é espírito. Qual é essa imagem que nós fomos criados? Nós fomos criados primeiro pelo poder nosso que Deus nos deu do intelecto, de relacionamento, mas também Deus imprimiu em nós os princípios de Deus. Tanto é que em Romanos, se não me falha a memória, capítulo 3, que todos os homens vão ser julgados, e aqueles que não serem julgados perante a lei serão julgados pela sua própria consciência. Porque na imago Dei, conhecida como imagem de Deus, nós agora, criados à semelhança de Deus, carregamos com nós princípios, que mesmo antes, sem ter a lei veio em Moisés, Caim sabia o que era certo e o que era errado. Como se não tinha lei que vocês não podem matar, não podem assassinar. Mas mesmo assim ele sabia. Por quê? Porque na imagem de Deus, a semelhança de Deus, nós fomos imprimidos em nós esses princípios morais, éticos de Deus em nós. Então, por isso que Deus não tomará ninguém por inocente. Até aqueles que não serão julgados pela sua lei, vão ser julgados pela sua própria consciência. Então, essa compreensão do que eu faço com o meu corpo, as minhas emoções, os meus comportamentos, alguns pensam que não tem nada a ver com a minha fé, é uma mentira. E também quem diz, não tem nada a ver com a autoestima do ser humano, também é mentira. Porque aí nós deixamos de lado essa identidade na criação de Deus. Ontem eu estava falando com minha prima, e aí nós estávamos falando de Efésios capítulo 2, e é tão lindo aquela passagem que nós somos feitos a feitura de Deus. E no grego é poemia. O apóstolo Paulo está dizendo, nós fomos feitos como poema de Deus. Ou seja, a obra de arte de Deus. Pensa bem, Deus criou todas as coisas, mas na hora do homem, nós somos esse poema, a coroa da criação. Né? E aí, essa é a imagem de Deus que nós carregamos. Então, a autoestima é um conceito fundamental para compreendermos de nós mesmos e da maneira como nós interagimos com o mundo diante do quê? Diante dessa imagem de Deus, da pessoa ter a consciência
que mesmo apesar do pecado que nós carregamos, nós também carregamos conosco essa imagem, a semelhança de Deus. Então, autoestima, primeiro, não tem a ver com elogios, não tem a ver com ego inflado, não tem a ver com críticas e também não tem a ver se sentir bem consigo mesmo. Eu estou me sentindo bem comigo mesmo, minha autoestima está lá em cima, né? Não tem a ver com isso. Nós não podemos nos esquecer do Senhor Jesus aqui. Porque o Senhor Jesus, ele foi o homem maltratado, ele foi o homem humilhado, ele foi rejeitado, ultrajado, incompreendido, agredido fisicamente, agredido moralmente, emocionalmente, né? Ele foi chamado de beberrão, ele foi chamado de amigos dos pecadores, diziam que ele expulsava demônio em nome de Belzebu, né? Mas mesmo assim, Jesus como homem, ele tinha de tudo para desenvolver uma baixa autoestima. É só você ler os evangelhos e você fala, Jesus tinha tudo para ter uma baixa autoestima. No entanto, o valor e a dignidade de Jesus nunca foram abaladas. Por quê? Porque Jesus nunca ficou em dúvida quem ele era. Nem um milésimo de segundo Jesus ficou em dúvida quem ele era. Quando ele abre o livro de Isaías, ele fala, eu sou esse camarada aqui que Isaías falou. É chegado a vós o reino dos céus. E ele fecha o livro e todo mundo fala o quê? Esse cara profanou, esse cara disse uma heresia aí. Mas é que Jesus sabia quem ele era. E a preservação da sua humanidade foi preservada, então, tanto na terra como no céu. Então, se autoestima não tem a ver com elogios, com ego, com críticas ou se sentir bem, o que tem a ver autoestima? Então, a autoestima está relacionada a sabermos quem nós somos em Deus. Então, se eu perguntasse para você hoje, primeiro, como está a sua autoestima? Vamos lá? Como está a sua autoestima hoje? Está assim ou está assim? Sejam sinceros, não tem problema nenhum. Depois dessa, está assim. Depois dessa, está assim. Né? O grande problema que nós vamos ver é que a autoestima muito elevada também é um problema, né? Aí vai diferente da cultura, né? Que a cultura diz. Mas vamos caminhar. Pastor Ricardo Barbosa, aí ele cita essa frase. Nossa verdadeira identidade e valor são encontrados não nas realizações pessoais, né? É o que eu faço que, me joga para cima, sabe? Eu preciso fazer algo, eu preciso produzir, né? Tudo bem, mas o problema é quando a pessoa se sente refém disso para gerar nela realização. Quando, na verdade, é por isso que eu falei, é uma visão mais pastoral, bíblica, quando, na verdade, a nossa identidade é encontrada naquilo que nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo? Nós somos filhos amados de Deus. É isso que a Bíblia diz. Um pai da igreja, Gregório de Nazianzo, do ano de 381 depois de Cristo, nos lembra, na sua obra, quem Cristo era. E o que ele fez? Ele diz, Jesus começou seu ministério tendo fome, mas ele era o pão da vida. Jesus terminou seu ministério terreno com sede, mas ele é a água da vida. Jesus sentiu cansaço, mas nele nós encontramos descanso. Jesus prestou tributos, mas ele é rei. Jesus chorou, mas ele é o bom pastor. Jesus morreu, mas com sua morte destruiu o poder da morte. Perceba, tudo isso que Jesus passou aqui não mudou quem ele era.
Então não é o que nós passamos, não é o que nós fazemos que nos diz quem nós somos. O que nos diz quem nós somos é nós estarmos em Cristo Jesus. Então nós chegamos aqui no paradoxo da autoestima, porque de um lado nós temos a autoestima ensinando que é a pessoa se sentir bem, é a pessoa, acordar com o pé direito todos os dias, né? E falar assim, nossa, hoje eu tive um dia produtivo, produzi, é bom isso daí, né? Mas as pessoas ensinam que a sua autoestima está nisso. Então nós temos o paradoxo, a autoestima carrega consigo uma cruz, e um paradoxo que muitas vezes são ignorados. A sociedade moderna, com suas redes sociais e cultura da comparação, amplifica esse peso. Não é verdade? Quem trabalha com adolescente e jovem aqui sabe o quanto a rede social está fazendo mal para a nossa geração, para a nossa sociedade. Sabe? Eles lançaram uma lei agora aí de até não deixar, não sei como que vão dar conta disso à noite com a turma lá. Mas estão buscando formas de, lógico, da educação, mas principalmente tratando essa forma, tratará também o ser humano como um todo. As emoções. Por quê? Porque o jovem, ou todos, estão sendo cobrados. Querendo ele ou não. E às vezes não é cobrado pelos outros, é cobrado porque abre o celular e vê a vida dos outros. E fala, eu preciso ter uma vida dessa. Se vê refém do que os outros fazem, também precisam fazer. Porque criaram criaram um rótulo de que aquilo é um exemplo de uma vida emocional boa, uma vida estável, uma vida que parece que está tudo bem. E aí as redes sociais gera essa cultura de comparação e amplifica esse peso no ser humano, fazendo com que muitos se sintam insuficientes de atingirem aquele padrão idealizado. Que pessoa legal, pessoa que está bem, é aquele tipo de pessoa. E isso gera em nós uma baixa autoestima. Porque parece que a gente nunca vai chegar lá. Em vez de encontrar a identidade em Deus, nós então nos lançamos na nossa identidade nas redes sociais, na internet. Tudo vai para a internet. Tudo. Vale tudo na internet. Porque ela quer passar aquela imagem de que está bem. Ninguém coloca algo, né? E quando coloca é porque ela está emocionalmente bem ruim. Mas a maioria das pessoas colocam algo para parecer que está bem. É uma viagem, é um passeio, é não sei na onde, né, irmã Eva? É assim. Por exemplo, Estados Unidos. Coloca a maioria das pessoas que colocam as coisas lá. Ninguém conta a verdade que o cara acorda 4 horas da manhã com a marmitinha, trabalha o dia inteiro, almoça em 15 minutos, volta para o trabalho, carrega a madeira no lombo e só, igual os primeiros dias eu subia a escadinha de gatinho assim, ó, quando chegava em casa. Ninguém coloca isso. Ninguém. Então, as pessoas querem passar uma imagem de que está tudo bem. Porque elas mesmas estão com uma baixa autoestima, e isso provoca nos outros também uma baixa autoestima. Por que isso? E aí John Powell, um sacerdote jesuíta, ele diz assim, ele tem um livro que diz, o título do livro chama Por que eu tenho medo de lhe dizer quem eu sou? Você já parou para pensar que nós temos medo de mostrar quem nós somos de verdade para os outros? Sim ou não? Irmão, pode participar, tá? Quiser falar alguma coisa, ergue a mão. Então ele reconhece esse conflito que existe entre o desejo de ser autêntico e verdadeiro e o medo de ser rejeitado. Uma pessoa respondendo a essa pergunta no livro diz, eu tenho medo de dizer quem sou, porque se eu lhe disser quem sou, você pode não gostar de mim. E isso é tudo o que eu tenho.
Ou seja, a tua apreciação é tudo que eu tenho. Então eu não vou revelar quem eu sou. Porque se eu revelar quem eu sou, vai te afastar de mim. Então nós sabemos então que existem algumas causas que podem contribuir para a baixa estima, baixa autoestima. Quem poderia citar algumas causas aqui? Vamos lá, algumas causas para baixa autoestima. Eu vou dar o primeiro exemplo: rejeição, comparação, frustração de um emprego. O que mais? Ostentação. Vamos lá. Desvalorização, através de palavras, né? Quantas pessoas crescem se sentindo que não vão dar certo porque ouviram isso em casa constantemente, né? Diminuição, uma frustração no trabalho, né? Se empenhou, mas foi comparado e foi mandado embora. Frustração acadêmica, não conseguiu passar no cursinho ou para conseguir a bolsa do estudo. Isso. Insegurança, timidez, traumas dentro de casa. Quando a gente fala assim, coisas que é uma trajetória de vida, é uma história que foi criada, não foi assim apenas uma palavra, mas aquilo foi colocado constantemente na vida dele, que ele acredita fielmente que ele não vai ser ninguém, ou então que ninguém vai gostar dele, ou então que a pessoa nunca vai casar, e assim se vai. Bullying, culpa. E além disso, existem as doenças psíquicas, né, Lu? Que pode também gerar uma autoestima baixa. Então, existem diversas coisas que possam gerar uma baixa autoestima. E aí, no decorrer do livro, nós vamos tratar sobre isso. Não vamos queimar a largada, certo? A cruz da autoestima e o peso das expectativas, né? Então, todas essas coisas que nós falamos aqui é porque nós somos seres morais. E por sermos seres morais, dotados daquilo que Deus nos fez, nós exercemos juízo. Nós olhamos, às vezes comparamos e exercemos o juízo, certo? Nós olhamos para a pessoa, comparamos a vida da pessoa e falamos, não, vida boa é essa. Não, a minha vida está melhor que essa. Julgamentos, e isso é parte então da nossa natureza. E desde tenra idade, somos condicionados a buscar aprovação externa. Desde bebê, querendo ele ou não, ele está buscando a aprovação dos pais. Desde o dia que nasceu. Ele busca aprovação. De algumas formas fazendo birra, chamar a atenção. O próprio amamentar, não é? Ele chora, porque ele quer buscar a atenção. Ele precisa daquilo. Só que o Evangelho nos diz em Lucas capítulo 10, versículo 27, que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a si mesmo. Os ensinos de Jesus dizem que nós devemos tomar a nossa cruz, renunciar tudo o que temos e ser o último e não o primeiro, morrer e não viver. O que eu quero dizer com isso? É justamente aqui que está o paradoxo da cruz e a autoestima. Por quê? Porque, na verdade, Jesus vai nos ensinar diversas vezes que a autoestima bíblica está no servir, mas não olhar para si mesmo. Está em abrir mão, mas não voltar para o seu próprio umbigo. Aliás, isso é comprovado cientificamente. Que quando nós fazemos o bem para outra pessoa, isso gera em nós a dopamina, se não me falha a memória. A dopamina, e a dopamina é aquela do prazer,
você se sente bem, né? Isso é comprovado. Só que dentro desse parâmetro bíblico vai totalmente contra o que a cultura diz. Porque a autoestima é gerada no quê? Gerada quando você está bem. Não importa o que você tenha que fazer, passar por cima do outro, puxar o tapete do outro, você tem que chegar naquele cargo de presidente da empresa para que você se sinta bem. No paradoxo da cruz vai nos mostrar que tudo está em Cristo. É por isso que nada se começa onde, mas se começa na pessoa. E para nós se começa em uma pessoa, em Cristo. Vamos lá. Pode falar. É uma via de mão dupla. Que, na verdade, o princípio de Jesus é, se você não se ama a si mesmo, você não consegue exercer esse amor pelo próximo. Você faz as tarefas, um checklist das coisas. Fiz o almoço, fiz isso daqui, fiz isso daqui, fiz isso daqui. Mas Jesus nos mostra o quê? Que nós devemos amar o outro como a si mesmo. Se nós não somos capazes de nos amar primeiro, entendam bem o que eu vou falar. Existe um princípio que as pessoas falam, Deus, família, igreja. Esse princípio está fora, porque vai contra esse texto. Deus, eu, família, igreja. Porque se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar da minha família? Pelo contrário, a minha família vai ficar preocupada comigo. Então, se eu não estiver bem fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, eu estou incapacitado. Então, é aí que vem a via de mão dupla. Amar o próximo como a mim mesmo. Mas amar é diferente de exercer tarefa. Agora, se eu me amo e vou fazer isso para o próximo, é que as pessoas dizem assim, quem vai conseguir machucar a si mesmo? Então, por que você machuca o outro? Não é isso que o texto está dizendo. Isso é esmagador hoje, né? Essa questão do tempo. As pessoas não conseguem mais se organizar. Isso daí nós vamos falar um pouquinho. Mas entra nessa gestão da agenda. Se a pessoa não consegue ter essa... Eu uso aquela antiga ainda, de papel, né? Para mim marcar certinho lá. Senão eu me perco no tempo. Então é muito importante, de forma bem prática, né? Mas entra tudo isso daí. O paradoxo da cruz vai nessa contramão. Deus, né? Nesse relacionamento com Deus, Ele vai me dar as direções, vai cuidar de mim emocionalmente, espiritualmente, para que eu esteja bem, para que se reflita então esse estar bem nos outros, né? Vamos lá? Depois tem umas perguntas no final para a gente interagir, tá? Ok. Então, como nós podemos falar sobre autoestima e ao mesmo tempo falar de renúncia, de morte, de tomar a cruz, negar a si mesmo? Que negócio louco é esse que Jesus fala assim, quem achar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perdê-la, encontrará. Que negócio doido é esse? Jesus é cheio desses paradoxos aí, né? Conflitos e desorientações quando nós amamos demais a si mesmo e pouco ao próximo ou vice-versa. É aquilo que nós falamos, colocar na escala certa as coisas, né? Esta busca incessante por reconhecimento pode levar a um ciclo vicioso de dependência emocional. Eu cuido de uma pessoa, não é da igreja, tá? Já vamos falar que senão os irmãos é sempre assim, né? Quem que é? Né? Mas eu cuido de uma pessoa já faz 3 meses e ela é totalmente numa relação abusiva, verbalmente, até fisicamente.
e ela não consegue sair. E não é por causa de ameaça, nada disso. Ela não consegue viver sem a outra pessoa. Que coisa doida. A pessoa se machuca, se lasca emocionalmente, está toda semana arrebentada, né? E nós estamos nesse processo de apresentar Jesus, aconselhar, e ela está, recebendo o Evangelho, a palavra de Deus, entendendo, e ela fala que tá havendo uma mudança no coração dela primeiro, né? Mas pessoas vivem nesse ciclo de dependência emocional, ou seja, de relacionamento, ou seja, de aprovação, para que ela se sinta bem. Essa busca não é simplesmente, então, uma busca antropológica, vamos dizer assim, do ser humano, né? Vamos dizer assim. Ela não é uma busca apenas... Mas ela se trata de um autoconhecimento que, na verdade, as pessoas não entendem. É isso que eu sempre falo para as pessoas, é que o ser humano está em busca de algo que transcende. O que é esse algo? Que transcende essa realidade, essa busca de sentido. E é isso que eu estava falando com a minha prima ontem. Ela mora em São Paulo, né? Ela mora bem na Avenida Paulista, e ela estava falando do trabalho, da questão que está todo mundo esgotado, porque ele fala, o paulista não tem essa de não trabalhar à noite. De manhã, à noite, e tudo com depressão, né? E por que isso? Aí foi o que eu disse, é porque o ser humano está em busca de algo que transcende, está em busca de sentido. E ele vai buscar sentido na profissão, no estudo, na carreira, no relacionamento, no amor, no sexo, nas drogas, na bebida, seja lá o que for. Ele vai buscar sentido. Só que Eclesiastes, capítulo 3, diz que o ser humano foi colocado dentro dele a eternidade. E aí que está a busca de sentido do ser humano, em que as pessoas não entendem. E aí elas vão buscando em tantas outras coisas que geram nela dependência, frustração, gera doenças emocionais, doenças psíquicas, certo? E é aqui que está o paradoxo da cruz, que diz, quem perder a sua vida por causa de mim, de Jesus, ou seja, renunciar essas coisas, não é se suicidar, não é viver dentro de uma caverna, não é, mas perder essa vida. Que vida? Essa vida que você vive dentro do sistema, essa vida que torna você refém das coisas, essa vida que você busca atrás de sempre conquistar para se sentir bem. Quem abrir mão dessa vida por causa de mim o quê? Para viver aquilo que eu apresento na cruz, esse vai achar a sua vida. É isso que Jesus está dizendo. Então, que implicações causam em nós, homens e mulheres, saber que nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança? Que implicação causa em você? Isso. Em que sentido a visão cristã se difere da visão secular em relação a esse tema? Nós vamos responder já e depois nós vamos participar. Certo? Então, essas são as perguntas que vão trabalhar o livro todo. Quais são essas implicações que causam em nós? Sabermos que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Vamos lá e nós vamos apresentar aqui e logo encerrar. O equilíbrio, então, o paradoxo da autoestima na cruz é o equilíbrio entre a humildade e a arrogância. Isso é um caminho, é uma linha tênue de andar. Então nós não podemos ter autoestima lá em cima, você vai se tornar arrogante, orgulhoso, se sentir bem na sua performance, naquilo que você faz, mas também não devemos ter uma autoestima lá embaixo, que aí ela difere daquilo que Deus nos criou para sermos, certo? Enquanto uma autoestima saudável nos permite reconhecer o nosso valor, sem nos sentirmos superiores aos outros, um excesso de autoestima pode levar à arrogância ou ao narcisismo, né? Por outro lado, a falta de autoestima pode resultar em uma constante subestimação das próprias capacidades e valor. O desafio, então, é encontrar esse equilíbrio que nos permita ser confiantes e não sermos presunçosos. Então, como que nós podemos construir
uma autoestima elevada. E aí o apóstolo Paulo apresenta para nós. Elevada não, uma autoestima saudável, desculpa. O apóstolo Paulo diz, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Não pense de si mesmo além do que convém. E esse além não é a mais, né? Pode ser a menos. Pensar além, menos daquilo que me convém. Mas também pensar mais do que daquilo que na verdade eu sou, né? Então, quando eu digo aqui, vamos estragar o livro, não é hipocrisia, é que a gente se vê como isso daí, como quem somos nós, para, né, querer usar e colocar coisa, falando, não, é isso daqui, né? Mas também não podemos nos jogar lá embaixo e falar, não, também não sou ninguém, um zero à esquerda, né? Esquerda, para lá da esquerda, né? Não. Quem nós somos? Então o apóstolo Paulo diz, vocês não pensem de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, a linha tênue, equilíbrio. Pense com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então o primeiro passo para construir uma autoestima saudável é um autoconhecimento também. Sabermos quem nós somos. E sabermos quem nós somos em Cristo. Certo? Às vezes a gente vai orar e fica dando aquela meia volta com Deus, sabe? Para a gente falar e ser objetivo, falar, Deus, eu errei aqui, entendeu? Mas não, a gente vai tentando assim pela beirada, como se a gente fosse jogar um 7-1 em cima de Deus, assim, uma conversa fiada, e Deus está lá assim, rapaz, eu sei quem você é, vamos lá, desembucha, fala logo aí, entendeu? É ter esse autoconhecimento de saber quem nós somos e quem nós somos em Deus. Não é saudável para ninguém ter um sentido de valor a menos e nem a mais do que nós somos em Cristo. Entender nossas forças e fraquezas, nossas paixões e medos, nos permite ter uma visão mais clara de quem realmente somos. Para nós sabermos nosso valor, precisamos resgatar, então, princípios centrais. Quais são esses princípios centrais para que nós podemos saber? Nós vamos trabalhar também isso daqui. Próximo capítulo, principalmente. Nós precisamos resgatar princípios cristãos centrais como pecado. Por que existe autoestima? Primeiro, por causa do pecado. Isso nós vamos falar semana que vem. Nós precisamos resgatar arrependimento. E aí entra a culpa. Porque através do arrependimento, nós vamos resgatar a confissão, a humilhação e o perdão. Porque a autoestima que a sociedade tem oferecido é uma distorção do Evangelho. O Evangelho diz que nós precisamos, para nós termos uma vida equilibrada, diante daquilo que a palavra de Deus nos oferece, para sermos como ser humano, passa por tudo isso. Perdão, arrependimento, confissão, pecado, arrependimento, confissão e perdão. Alguns autores cristãos liberais, ou então mesmo os coaches, né, afirmam que é possível desenvolver uma autoestima positiva sem ser confrontado pelo pecado. Isso é impossível. E aí que eu falo para você que nós precisamos tratar o ser humano, e aí a gente não pode departamentalizar o ser humano. Não, isso daqui você procura. Sim, procura, mas espera aí. Também. Mas espera aí, vamos falar de coisas da alma, né? O caminho para a autoestima bíblica passa pela compreensão da criação a boa criação de Deus. Ou seja, passa também pela queda humana, pela pecaminosidade do homem. Agostinho, eu estava lendo, Agostinho diz que para ter uma autocompreensão de si mesmo, é necessário discernir. Discernir o quê? Discernir aquilo que ofende Deus, que causa tristeza em Deus, que causa tristeza na nossa alma, para nos levarmos a um arrependimento e confissão e discernirmos também, então agora, a expressão da graça de Deus pela qual nós podemos lhe dar louvor, ou seja, o amor
de Deus. Então, é possível um cristão desenvolver uma autoestima saudável sem levar uma realidade do pecado em conta? Para nós cristãos, não. Não é possível ter uma autoestima saudável se nós não tratarmos o pecado, a queda do homem e o decorrer da nossa vida. Certo? Vamos lá, nós vamos fazer algumas perguntas aqui e eu peço a participação. Se você não quiser responder propriamente a pergunta e querer colaborar com alguma coisa, pode participar. Se essa mensagem edificou a sua vida, compartilhe com seus amigos.